Meus lindos, mais um encontro, aula 41. Estamos caminhando com Jesus pelas ruas, pelas estradas empoeiradas da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. Estamos seguindo seus passos, tentando perceber a sua voz, a sua maneira de enxergar a vida e de traduzir para nós a vida e a vontade do Pai. Que desafio, que desafio. O título que eu dou para essa aula hoje é O Amor de Mangas Arregaçadas. E nós vamos começar lendo, não o texto que nós separamos para ler, que é o capítulo 10, a partir do verso 32, até o verso 45, mas nós vamos começar a ler Isaías 52 e 53, porque traduz essa imagem do título dessa aula. Eu não sei se vocês já perceberam, alguns títulos das aulas que eu vou colocando tem a ver com determinadas imagens, né? Quando eu falo de esclerocardíacos, de corações endurecidos, tem a ver com essa imagem do coração duro, o rei, o Messias, como ele vai se posicionando. E nessa imagem agora, o que eu vejo é um braço estendido na direção de alguém que ele quer salvar, abençoar, servir, cuidar. Essa é a imagem. Por isso o amor de mangas arregaçadas, né? Porque é aquele braço desnudo que arregaça a manga para trabalhar, para servir, para amar. Arregaça a manga não para brigar, mas arregaça as mangas ali para... não basta só falar, não é só de palavras, é trabalho também, não amemos só de língua, né? Mas também com todos os gestos, com tudo aquilo que a gente faz. É assim que eu enxergo o amor de mangas arregaçadas. Você vai entender por quê. A gente vai ler alguns versos em Isaías. Aula 41. Então, antes de lermos Marcos, capítulo 10, 32 a 45, a gente vai olhar Isaías 51 e 52, algumas partes de Isaías 51 e 52. A nossa aula está dividida mais ou menos dentro desses versos, né? Jesus predizendo a sua morte mais uma vez, falando de novo sobre a sua morte, e o pedido dos discípulos, né? De Tiago e João. Pedido deles que causou uma controvérsia no meio dos discípulos. Mas antes eu quero olhar Isaías 52 e 53, que fala sobre a profecia da vinda do Messias. E o texto que me chama a atenção é esse: Deus desnudou o seu braço à vista de todas as nações. Vamos lá, vamos ler. O texto de Isaías 53 nós conhecemos muito bem. Nós cantamos, né? Cristo levou sobre si, a música que a gente sempre canta na ceia, né? Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Do Cláudio Claro, né? Nosso querido Cláudio Claro. Fazendo versando Isaías 53, que fala do servo do Senhor, do servo sofredor, que dá a vida pelos seus, e por causa do pecado dos seus, ele toma o lugar, é o servo substituto, é aquele que substitui, aquele que toma o lugar, a morte que deveria vir sobre nós, o castigo que nos traz a paz, o castigo que deveria vir sobre nós, vem sobre ele. Isaías 53. Mas essa leitura não começa no capítulo 53, ela é antes. E lendo o capítulo 52, a gente já vê a profecia de Isaías falando que Deus salvará Jerusalém. E é dentro desse contexto que essa imagem do braço de Deus desnudado à vista de todas as nações aparece. Então eu vou ler alguns versos aqui. Quero ler o verso... a partir do verso 7. Não, vamos ler antes. A partir do verso 1 mesmo.
52. Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força, vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e os imundos nunca mais entrarão em você. Levante, sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa, livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa de Sião, porque assim diz o Senhor. Verso 3 do capítulo 52. Por nada vocês foram vendidos e sem dinheiro serão resgatados, porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Por isso o meu povo saberá o meu nome, por isso naquele dia saberá que eu sou eu quem diz, eis-me aqui. Quão formosos são os montes, são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exaltem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, ele remiu Jerusalém. O verso 10, o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. A expectativa dos religiosos, dos judeus, na época de Jesus, é que esse braço desnudado de Deus fosse o braço do guerreiro, né? Para que você usa o braço? Ou essa figura, né, de um braço que se estende. Tem várias imagens que a gente poderia pensar. Talvez uma das imagens seja a imagem de brigar, né, de lutar, né? Alguém que vai pegar em armas, ele desnuda o seu braço, ele prepara o seu braço. Então, se alguém está ali disposto a brigar, a batalhar, a esmurrar, a esbofetear, ele faz isso com o braço. É com o braço que ele vai fazer isso. Então, a expectativa dos judeus é que o braço forte do Senhor nos defenderá. O braço forte do Senhor nos salvará dos nossos inimigos. O braço forte do Senhor virá ao nosso auxílio e destruirá todos. É o braço da guerra, o braço da força, né? O braço que pega na arma, o braço que se instrumentaliza através da arma para destruir o outro. Mas o braço também traz nele uma imagem maravilhosa, porque também pode ser usado para estender a mão, né? Usado também para abraçar, né? Há também afeto nesse braço que se coloca à disposição. O texto diz que à vista de todas as nações, Deus, ele mostra o seu braço, ele desnuda o seu braço, para que todos vejam a salvação que virá do Senhor. E é nesse contexto que vai acontecer Isaías 53. Isaías 53, então, dirá... A gente terminou falando aqui sobre formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Então ele vai começar a dizer, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. O braço do Senhor, o braço de guerra, de poder, de força, que destruirá, que colocará todos os poderes debaixo dos seus pés. Não. Porque foi subindo, verso 2, como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele, o braço do Senhor, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões
esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Por isso o amor de mangas arregaçados, porque Jesus é o Deus que veio para servir. E o seu amor se traduz no seu serviço. Da mesma maneira que o amor de uma mãe, o amor de um pai, o amor de um filho, o amor de qualquer pessoa se traduz no seu serviço, na maneira como ele se dá, na maneira como ele se entrega, na maneira como ele serve, através das suas palavras e através de todos os seus gestos. É isso que Jesus comunica, é isso que Jesus chama os seus discípulos a viver. Vamos passar ao texto então. Marcos, capítulo 10. Eu coloquei também o verso 13, só para lembrar como que nós terminamos aquela história passada, falando sobre o jovem rico e falando sobre as crianças, né? Ele vai dizer para os discípulos, naquele último verso que nós deixamos ali para trás, porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. É assim que termina o último verso do nosso texto, quando nós trabalhamos na semana passada. E aí o texto vai seguir dizendo: estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, entregá-lo aos gentios, vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus tem consciência da sua morte e da sua morte violenta. Tem consciência que ele vai contra o status religioso e político. A gente não vai falar nesse estudo, mas um pouquinho mais na frente, o quanto que a percepção política, inclusive, é atingida, ainda que o reino comunicado por Jesus não seja um reino deste mundo e não seja um reino político. Mas, evidentemente, os reis que ali estavam, os poderosos que ali estavam, eles se sentiam ameaçados pela presença, pela mensagem, pela contundência dele. E Jesus tem consciência de que lhe espera, lhe aguarda uma morte violenta. E ele vai mais uma vez compartilhar com os discípulos essa verdade e essa percepção. Trago um texto aqui de um autor chamado Alfonso Garcia Rubio, num livro muito simples, que abençoou muito a minha vida. Eu estive em alguns encontros, algumas aulas que eu tive prazer, 4 encontros, falando sobre Cristologia, um livrinho chamado Encontro com Cristo Vivo. Eu trago um trecho desse livro e ele diz o seguinte nesse trecho: a partir da crise na Galileia, Jesus foi percebendo cada vez mais claramente que a sua morte seria violenta. A oposição dos defensores do status quo religioso e social foi ficando cada vez mais acirrada. A acusação de blasfemo, pela qual foi considerado pelo Sinédrio, e a gente vai ver um pouquinho mais na frente, Marcos 14, vinha de longe. Desde os primeiros momentos do texto, já há um movimento em relação a Jesus, tentando colar nele a questão de que ele blasfema contra Deus e que ele descumpre a lei. Por isso, todas as perguntas e as questões têm a ver com a lei e como ele interpreta a lei e como ele entende a lei. Então, segundo Marcos, já desde o início da vida de Jesus como pregador, isso acontece. Do ponto de vista dos adversários de Jesus, compreende-se facilmente essa acusação. O Deus do reino anunciado por Jesus é muito diferente do Deus dos escribas e fariseus. Por quê? De um lado, o Deus do reino anunciado por Jesus é o Deus da misericórdia e do perdão. É o Deus que escolhe os marginalizados para fazer parte do reino e rejeita os que se entendem como puros, como perfeitos. Deus rejeita esses e escolhe aqueles que são jogados como escória.
à margem. É a eles e para eles que é o reino. Então é claro que Jesus ia ter problema com os religiosos. O Deus, de outro lado, de um lado a gente tem esse Deus da misericórdia, do perdão, que escolhe marginalizados. Do outro lado, a gente tem o Deus da comercialização, o Deus da dominação, o Deus que sacraliza estruturas e situações injustas, que é o Deus dos religiosos. Então Jesus vai de encontro, colide com essas questões, e por conta disso Jesus tem que morrer. A partir dessa percepção deles. A pregação de Jesus desestabiliza o sistema religioso e social predominante entre os judeus. Conclusão de seus inimigos: Jesus é um blasfemo e, como tal, deve ser morto. Então essa é a primeira questão que a gente olha e se depara dentro dessa questão e dentro desse relato. Jesus vai ser morto, e vai ser morto pela maneira como ele se interpõe àquilo que era vivido e dito pela nação, e como ele apresenta uma nova perspectiva a partir de um novo olhar das Escrituras, que na verdade não é um olhar inédito, mas é um novo olhar, porque é um olhar que precisa se renovar a partir daquilo que as Escrituras são. Eles perderam Deus de vista com um texto na mão, e eu tenho dito isso. Texto na mão, meditando nas Escrituras, perderam Deus de vista. E Jesus precisa renovar o olhar deles para que eles de novo olhem para as Escrituras e encontrem nelas a palavra de Deus, que aponta para quem? Que aponta para Jesus, que aponta para o Messias. E é isso que ele está fazendo. Mas quando ele vai fazer isso, evidentemente que isso desagrada toda aquela parte, e eles vão tramar contra ele. No texto de João, no Evangelho de João, Jesus, ele no capítulo 11, ressuscita Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, diz o Evangelho, segue ali o relato, capítulo 11, capítulo 12, os principais do Sinédrio, eles se reúnem e eles olham para aquilo que está acontecendo e eles falam, não é mais possível que a gente deixe esse homem caminhar solto, até porque as multidões afluem a ele, isso pode levantar uma certa dificuldade com os dominadores, com os romanos, então é melhor que um morra do que toda uma multidão morrer. E ali naquele momento eles tramaram a morte de Jesus depois da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus decide ir ao encontro de Lázaro e da sua família e ressuscitar e fazer o bem e trazer vida, ele naquele momento sabe que aquele gesto é um gesto radical. Apesar dele estar fazendo bem e trazendo vida naquele momento, foram aqueles gestos que fizeram com que os religiosos viessem contra ele. Ok? Daí o texto vai seguir, e aí um outro momento do texto vai dizer: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, receber o batismo que eu sou batizado? Eles não sabiam nem o que Jesus estava dizendo. Eles disseram com muita prepotência, até com muita certeza: podemos. Quando Jesus foi preso, os discípulos sumiram. Pedro, que disse que não negaria, negou tantas vezes. Eles se desanimaram, eles se esconderam. Podem beber o cálice que eu vou beber? Podem passar pelo que eu vou passar? Podemos! Podemos! Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda,
não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos juntos para si, disse: vocês sabem os que são considerados governadores dos povos, os dominam, e os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo dos outros. Mais uma vez Jesus fala que quem quiser se fazer maior, que sirva, que seja menor. Os primeiros serão os últimos. O maior serve ao menor. Uma nova lógica, uma nova mentalidade, um novo jeito de ser está sendo derramado, porque é o reino de Deus que está sendo anunciado no meio deles. E eles não conseguem compreender. Então quero fazer ainda algumas considerações sobre isso que a gente acabou de ler aqui nos textos. E antes, a afirmação central de Jesus, a afirmação que vai responder aquelas questões que estavam sendo colocadas ali pelos discípulos e aquele ensino que ele chama os discípulos para estar com ele, ele vai dizer então no verso 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os comentadores eles vão entender que essa é a mensagem central do Evangelho de Marcos. Apresenta o rei que serve, o Messias servidor. E essa é a mensagem que define a trajetória e a missão de Jesus. E é a mensagem que também definirá a trajetória e a missão dos discípulos. Porque, assim como Cristo foi enviado, os discípulos também serão enviados. E é nesta perspectiva que os discípulos vão viver também e precisam viver também a questão do Evangelho. Algumas considerações. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que existe uma nova lógica acontecendo agora na vida e no mundo. Uma nova lógica entrou na história humana. E a lógica é muito interessante. Jesus vai dizer em mais de um momento, inclusive no início da nossa leitura, os últimos serão os primeiros no reino de Deus, na lógica do reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Essa é uma lógica difícil, está ali em Marcos 10, porque os últimos como primeiros é um escândalo do ponto de vista dos primeiros. É uma tremenda injustiça. Imagina você, seja em que circunstância for, até para você encher o tanque do combustível do seu carro, se você pega uma fila, se você está no aguardo, se chegou a sua vez, e uma outra pessoa, e você está ali já, sei lá, para aquela fila, seja de mercado, seja de tanque de combustível, seja num concurso, seja no que for, seja fila de almoço, qualquer outra coisa que você está buscando acesso, você gastou algum tempo, se dispôs a estar ali, se preparou para estar ali, e aí daqui a pouco uma fura-fila. Um fura-fila. Entra um fura-fila que vem dando carteirada, passa na tua frente e tem acesso à vaga, tem acesso ao lugar. Isso é injusto. Isso é tremenda, isso é uma injustiça. Isso é uma coisa que, assim, virou bagunça. Então, virou bagunça, entra a qualquer hora, chega do jeito que vai chegar. O que significa isso? Os últimos serão os primeiros. Do ponto de vista dos primeiros, pode parecer uma tremenda injustiça. Pode parecer uma tremenda injustiça. Mas o reino de Deus é um reino de graça. E a gente vai entender isso com a parábola que nós vamos contar daqui a pouco. É um reino de graça. Esses primeiros, eles se sentem injustiçados porque eles acham que eles têm algum mérito de estar ali naquela posição. Então, é claro,
tirando agora e esquecendo os exemplos que eu dei de fila de banco, de caixa, de fila de almoço, de concurso, apagando esses exemplos, olhando para os religiosos e olhando para aquele contexto ali, os primeiros eles entendem que eles têm acesso. E esse acesso é deles. E somente deles. E porque eles têm mais tempo, eles chegaram antes, eles receberam primeiro, então eles são os dignos. Existe mérito neles. Só que a graça de Deus não é para quem merece, é para quem não merece. A graça é um favor de Deus imerecido para quem não merece. Então, dentro desse contexto, o reino ele é dado àqueles que julgam não merecê-lo, que entendem não merecê-lo, que sabem não merecê-lo. É um reino de graça e não um reino de mérito. Então toda meritocracia, a gente gosta dessa palavra, vou falar, para construir uma sociedade com base na meritocracia, mas o reino de Deus não é com base na meritocracia. Por isso muita gente vai tomar susto no céu, porque acha que o céu vai ser construído com base no mérito de pessoas que foram perfeitas e boas, e vai levar um susto de achar gente que na tua visão e na tua percepção não deveria estar lá. Não era para estar lá, não era para ter acesso, não era para ter direito, não podia, não reunia as qualidades necessárias para estarem, mas de tais é o reino de Deus, e isso Jesus está falando, e por isso a religião matou, e por isso tiveram dificuldade com a sua pregação, porque ele dava acesso a isso. E onde a gente vê isso? A gente vê isso na parábola dos assalariados. Eu quero te convidar para ler esse texto lá em Mateus, capítulo 20, porque Mateus, capítulo 20, é o texto sinótico desse texto de Marcos, que conta uma parábola, uma das parábolas do reino, que fala sobre o pedido dos irmãos, e nesse contexto é a mãe que pede por eles, nesse texto lá de Mateus. Então, vamos dar uma olhada no texto. Olha que texto interessante. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terras que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, e tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, que era o preço de um dia de trabalho, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça os que estavam desocupados e lhes disse: vocês também vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Então chamou essa turma das 9 horas. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Fez às 9, fez ao meio-dia e fez às 3 horas da tarde a mesma coisa. Chamou quem estava ali na praça, quem estava sem fazer nada, e chamou para trabalhar também na vinha. E eles foram. Chamou e eles foram. Tendo saído de novo, então, perto do meio-dia, fez a mesma coisa. Verso 6. E saindo por volta de 5 horas da tarde, 5 horas da tarde está terminando o turno de trabalho. Vai terminar às 6 horas. E ele saiu de novo às 5 horas da tarde. Encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, a resposta deles: porque ninguém nos contratou. Ninguém nos deu uma oportunidade de trabalho, a gente está aqui aguardando, mas a gente sobrou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos. Começando pela turma das 5 horas da tarde, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 horas da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Recebeu o preço de um dia inteiro de trabalho. Mas eles não trabalharam um dia inteiro, eles só trabalharam 1 hora. Mas eles receberam o preço todo. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Poxa, se a primeira turma que chegou às 5 está recebendo ali uma jornada de trabalho,
Então ele deve dar pra gente aí, sei lá, 2, 3, 4 vezes mais. A gente trabalhou muito mais do que eles. Porém, também estes receberam um denário, cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras. Os primeiros, como é que eles saíam quando eles receberam? Felizes, gratos, agradecendo, não mereciam o que receberam. Os últimos, como é que eles saíram? Irritados, chateados, injustiçados, escandalizados, porque eles receberam a mesma coisa que nós. É isso que o texto está dizendo. Eles dizendo, né? Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós. Você os igualou a nós. Nós não somos iguais a eles. Nós trabalhamos mais do que eles. Você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a eles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui. Pois quero dar a este último quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Eu só posso ser bom contigo. Eu só posso ser gracioso contigo, mas com o outro eu não posso. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A gente poderia só ler os textos. Lendo os textos, ele já salta com tanta coisa muito interessante. A parábola dos assalariados, ela fala sobre a gratuidade do reino de Deus e uma nova lógica que destrona toda a sensação de mérito humano. Toda a expectativa de achar que a gente tem algo e receberá algo porque a gente em algum momento mereceu. Porque essa é a sensação dos primeiros. Porque chegam primeiro, merecem mais do que os outros. Jesus inverte a lógica. Pois não é questão de merecerem ou não, mas de Deus desejar usar de misericórdia com aqueles que nada possuem ou que nada merecem. Essa é a lógica do reino. Na lógica do reino, ninguém é melhor ou pior. E na lógica do reino, não existe tempo de currículo. Alguém que chegou com 40 anos de fé e alguém que chegou ontem, eles recebem a mesma coisa. Essa é a lógica do reino. E a lógica do reino não vê títulos, não vê posicionamentos, não vê ocupação. E por isso ele diz que o reino inverte a lógica. E inverte a nossa lógica de achar que quem merece são os primeiros, evidentemente, porque chegaram e trabalharam antes. E ele vai falar, não, no reino todo mundo é pago na mesma moeda. E ninguém é maior do que ninguém. Todo mundo está igualado. Todo mundo não merece. E o que recebeu, recebeu pela graça. Essa é uma sociedade que produz aqueles que sobram, né? Na praça tem um monte de gente que sobra, que não é chamada. Mas o reino de Deus olha para esses que sobram, olha para esses que estão à margem, olha para esses que não são incluídos, olha para esses que não são chamados. Porque se você fala de um grupo de trabalhadores, os primeiros trabalhadores que são chamados provavelmente são os fortes, são os saudáveis, são aqueles que têm condição de enfrentar o trabalho. É gente que, do ponto de vista físico e de condição, é gente que tem todas as condições. Eles são chamados por causa disso. Mas e os últimos? São deixados de lado porque eles apresentam algum tipo de dificuldade, de deficiência, algum tipo de limitação, porque eles não são chamados nesse sentido. E o reino não está falando que está premiando quem não quer nada. Todo mundo que quer chamado atende. Todos eles atendem o chamado. E o dono da vinha chama todos. Chama todos. Se alguém dissesse, não, eu não quero, e virasse as costas, ele respeitaria. Mas chama todos. E ele fala que o reino de Deus estabelece essa nova lógica. Os últimos serão os primeiros. No reino de Deus também, foi isso que a gente viu, o maior, ele serve ao menor. Existe uma lógica estabelecida já na cabeça dos discípulos, já na nossa cabeça, no nosso coração.
E a lógica é a lógica do poder. Por isso, Jesus concede da gente sentar à direita e à esquerda. É uma posição de destaque, de privilégio, de poder, lugar de autoridade, de decisão. Então é uma lógica dos lugares preferenciais, dos acessos VIPs, do dinheiro, da fama, da posição, daquilo que a força pode ter, daquilo que o mérito, daquilo que você pode angariar. E essa é a lógica que faz o mundo girar, que faz a nossa sociedade girar, que faz as nossas relações serem construídas ou não, que faz o nosso mundo do trabalho, por exemplo, o nosso mundo da relação dentro do trabalho, dentro do networking, né, dos relacionamentos que a gente vai travando dentro disso. Só que o reino, ele inverte essa lógica. Ele inverte essa lógica. No reino não é a lógica do poder. Não tem acesso e não é servido quem tem poder para exigir isso. Quem tem dinheiro, porque quem tem dinheiro é servido. Ele acessa os melhores lugares, ele tem acesso às melhores coisas e tem uma legião de subalternos, uma legião de trabalhadores que o servem para fazer a sua vontade, os seus gostos, aquilo que a fama pode dar, aquilo que o dinheiro pode dar, aquilo que a posição dele pode dar a ele. Aí Jesus está dizendo, não, no reino de Deus, aquele que chegou nesse lugar, ele não está dizendo que não tem que ter dinheiro, ele está dizendo que aquele que tem dinheiro serve ao que não tem. Aquele que tem poder serve ao que não tem. Aquele que tem a fama, aquele que tem a posição serve ao que não tem. É uma outra lógica, é uma lógica do amor. Porque só o amor é capaz de pôr a serviço do outro aquilo que tem. Só o amor é capaz de se auto-sacrificar por aquele que ama. Por exemplo, pode ser o pai mais rico do mundo. Ele tem os seus filhos, ele vive em função de servir aos seus filhos. O amor dele pelos filhos faz com que ele disponha tudo que ele é e tudo que ele tem para os filhos. Isso é o amor de mangas arregaçadas. É um amor que não é só por aquilo que se fala, mas a maneira como se vive, a maneira como se constrói relação. E ele está dizendo que no reino de Deus não é servido aquele que pensa ter mérito para servir, para ser servido. Mas no reino de Deus, esse que tem, que pode ocupar esses melhores lugares, se faz como servo. Foi isso que a gente viu em toda a caminhada de Jesus, e é a maneira como Jesus traduz a sua missão, porque ele começa o texto falando sobre a sua morte. E o que é a sua morte senão o seu serviço a nós? O seu serviço a nós, abnegado, autossacrificante, deu-se por nós, nos alcançou, nos serviu. Aquele que é rico de todo o poder, de toda a autoridade, rico de toda força, mas esvaziou-se a si mesmo e com a sua entrega enriqueceu a nós. É isso que Paulo vai dizer em Coríntios, em Romanos. Ele nos dá acesso à sua riqueza. Por quê? Porque ele é o rico, ele é o poderoso, mas ele nos serve. Por isso Jesus fala da sua morte. É necessário que eu morra, porque é nesta morte que eu derramo todo o meu serviço a vocês. A lógica do reino é a lógica do amor e não do poder, de esmagar o outro, de destruir o outro, de procurar o que está errado e tentar. É a lógica do braço estendido, não para dar soco, não para fazer arma, não para destruir. É a lógica do braço estendido para alcançar, para cuidar. Do braço estendido para amar, para abraçar. É o braço que se empresta, é a mão que se estende. Aqui na igreja tem a figura lá do Chega Junto, do livro, né, do pastor Mauro,
A ideia do chega junto, e a imagem é de uma pessoa caída e uma outra pessoa que vai ao seu encontro e que estende a mão para que o outro levante. A imagem que eu tenho de Isaías 52:10, o Senhor desnudou à vista de todas as nações o seu braço. Os judeus, o que viam? Viam um braço poderoso de guerra com cetro de poder para destruir as nações. O que eu enxergo? E o que o Evangelho mostra? Mostra aquilo que está na figura lá do livro do Chega Junto, que está aqui na parede, que a igreja mandou pintar, de um braço sendo estendido na direção de levantar o outro da onde ele está. Por isso, é tão difícil mudar as lógicas que dominam a nossa mente, a nossa compreensão e a construção das nossas vidas. Existe em nós uma lógica perversa que faz com que a gente viva por ela. E é tão difícil mudar. E por isso foi tão difícil mudar para os discípulos. Os discípulos, caminhando com Jesus, vendo os exemplos, ouvindo os ensinamentos, ainda estão diante daquilo que Jesus fala a respeito da sua morte. Os discípulos estão vendo assim, quais as vantagens que a gente tem de caminhar com ele, de dar a vida por ele. É possível que a gente receba lugares privilegiados diante dele. Olha, a mentalidade ainda é uma mentalidade mundana, caída, daquele tipo de sociedade, daquele tipo de religiosidade e das nossas vidas e das nossas sociedades. Nós somos assim, nós crescemos assim, nós construímos o mundo assim. Essas lógicas, elas imperam em todas as nossas relações, sejam comerciais, sejam profissionais, sejam relações sentimentais, sejam todas as relações que a gente constrói. A gente vai construindo por essas lógicas do primeiro, do maior, daquele que recebe o aplauso, daquele que recebe o louro, daquele que recebe o melhor lugar. Mas no reino de Deus não é assim. Então, se você se interessa pelo reino de Deus, se você quer o reinado de Deus, cuidado, porque você pode estar desejando uma sociedade que você nem queira estar nela. Porque o reino de Deus não é um lugar para privilegiar os privilegiados, para dar mérito aos que se acham e se percebem com mérito. O reino de Deus é um lugar de gente escravizada, de gente espoliada, de pobre, de gente sem acesso, de gente que se percebe quebrada ou quebrada, destruída, de gente que se percebe doente. Esse é o lugar do reino, porque o reino veio para eles. O reino veio para eles. O reino veio para nós, que assim nos percebemos. Jesus, ele é o rei do reino, e eu quero terminar com isso. Ele nos apresentou e nos apresenta um messianismo de serviço, ao invés de um messianismo de poder. A tentação de Satanás foi exatamente levar Jesus pelo caminho do messianismo do poder, do espetáculo, do milagre para fazer espetáculo, atrair as multidões, torná-las cativas à tua voz e à tua presença, fazer com que elas dependam em tudo de você, te aclamem rei, te aclamem rei. Jesus rejeita esse lugar, rejeita esse caminho e vive o messianismo de serviço. Por isso eu digo que muito do evangelho no Brasil e das igrejas que aqui existem confundem a compreensão que tem de Jesus e fazem a opção por um ministério, por uma espécie de messianismo de poder ou um messianismo de serviço de Jesus e acham que estão pregando o evangelho e vivendo o evangelho. Tem texto na mão, falam os textos, mas há uma prepotência na manipulação dos poderes de Jesus a partir de si. Se colocam como os merecedores, desprezam violentamente os outros e acham que estão vivendo o evangelho. Não estão.
tem nome na igreja, tem porta, tem jeito de igreja, tem pastor, tem público, mas não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho de amor, que se derrama através do serviço abnegado, através daquilo que fala e daquilo que faz. A pregação do Evangelho, a evangelização, não é uma violência contra o outro. Evangelizar não é violentar o outro. Na evangelização, no anúncio, na proclamação, precisa também ser mostrado qual é esse Deus que quer salvar. E esse Deus que quer salvar é o Deus visto em Jesus Cristo. Então é através do serviço, do amor, do cuidado, do acesso, que a gente consegue, de alguma forma, proclamar o Evangelho de Cristo. E da mesma maneira que Jesus viveu, morreu e serviu, é a maneira como o Pai nos chama a viver, pois nós somos discípulos e o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Que Deus te abençoe, mas nesse tempo que Deus te guarde, que a gente tenha coragem de viver esses desafios que Jesus coloca para nós. O verso 45 do capítulo 10 é um verso que você precisa marcar, você precisa decorar. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Foi assim que Jesus veio por nós e é assim que Ele nos chama a continuar vivendo por Ele. Pai bendito, nós nos colocamos como teus e a única coisa que a gente pode dizer é: eis-nos aqui, envia-nos a nós. A gente é tão pequeno e a gente é tão sem poder e sem forças que quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente parece que quase que estraga, mas é o Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça que nos conduz. Permita que haja nesse país uma igreja que em tudo se pareça com Jesus e que atraia as pessoas e as multidões não por causa do espetáculo, não por causa do dinheiro, não por causa do oferecimento tão fajuto, pequeno, da fé, mas uma igreja que sirva, que ame, que estenda a mão, que estenda o braço, que abre as portas, que compartilha aquilo que está dentro do bolso e aquilo que está dentro do coração, com responsabilidade e com coragem, entendendo que somos somente servos do Senhor. Não somos senhores, não somos donos de nada. Conduz-nos nesse caminho. Guarda aqueles que estão enlutados, guarda aqueles que passam por esse momento difícil de pandemia, com tantas dores e com tantos sofrimentos. Permita que a tua igreja esteja próxima, ao lado, dando também o abraço do Senhor neles. Que o nosso braço esteja estendido para também alcançar estes. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.